O milionário mais rico do país nunca esquecerá a mendiga negra que deu a vida por ele. A cidade pulsava. Luzes neon piscavam como estrelas presas na terra, refletindo-se nas fachadas imponentes dos arranha-céus que cortavam o céu. Rafael, o magnata bilionário, andava com passos firmes, cercado por assessores e seguranças. Era o homem mais rico do país, um titã do mundo dos negócios que exibia sua opulência como um troféu. Mas dentro de sua jaqueta de grife havia um vazio profundo, uma sombra que ele sempre ignorara. Anos atrás, ele estivera à beira do abismo emocional, uma posição de fraqueza que ele jamais permitiria que ninguém visse. E tudo mudara quando Clara, a mendiga que vivia nas ruas de sua cidade, salvara sua vida. Ele ainda se lembrava da expressão serena dela, com os cabelos desgrenhados e olhos que brilhavam como se conhecessem cada segredo da vida. Ela não olhava para Rafael como um homem poderoso, mas como um ser humano perdido. Você é mais do que seus negue. Rafael, agora mergulhado em sua realidade de sonhos de cristal, não conseguia ignorar o burburinho que rondava a fatalidade de Clara. Murmúrios sobre uma rede de segredos perigosos aprendendo, como se ela fosse apenas um peão num jogo muito maior. E para ele, o peso daquela perda era insuportável. Ele não podia permitir que o legado dela se perdesse na poeira da indiferença. Clara merecia mais. Ao investigar, Rafael se viu cruzando caminhos obscuros, enfrentando olhares desconfiados e gestos furtivos em becos mal iluminados. Descobriu que pessoas têm muito a esconder, principalmente aqueles que pareciam respeitáveis. Os laços de Clara com o submundo do crime o deixavam em um estado de constante alerta, pois sua própria vida agora estava em jogo. O peso dos sacrifícios dela começava a desmoronar sua fortaleza de bilionário, expondo o homem vulnerável que sempre existiu sob a superfície. Ela fez isso por mim. Repetia ele, mas as dúvidas o consumiam. O que ela realmente era? A mente dele ficou em um turbilhão. Ele não estava apenas em busca de respostas para o mundo de Clara, mas pela sua própria redenção. As sombras que o cercavam eram mais do que ameaças. Eram ecos de um passado que ele sonhava em esquecer. E logo, a urgência de cada passo tornava-se mais intensa. Rafael não era mais apenas um bilionário. Ele era um homem assombrado, disposto a arriscar tudo por uma memória. Mas enquanto adentrava mais fundo, nas sombras, uma revelação chocante sobre pessoas próximas a ele surgia como um relâmpago no céu escuro, deixando sua mente repleta de perguntas. Quem estava realmente por trás de tudo? Conseguiu realmente honrar Clara antes que seja tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão era palpável. Rafael estava perdido em suas próprias reflexões, quando de repente seu celular vibrou na palma da mão. A tela mostrava um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Rafael? A voz do outro lado era rouca e familiar. Era um antigo parceiro de negócios, mas algo na urgência dela o deixou alerta. Você precisa vir ao antigo armazém na Rua da Alegria. É importante. Ele não pensou duas vezes. As luzes da cidade ficavam para trás enquanto dirigia. Uma sensação de desconforto crescendo em seu peito. O que poderia ser tão urgente? Ao chegar, o ar estava carregado de uma umidade pesada e o silêncio parecia gritar em seus ouvidos. O armazém, em lugar que lutava contra o desgaste do tempo, exibiu uma fachada decadente que agora parecia mais ameaçadora. Dentro, ele encontrou seu antigo parceiro à espera, os olhos fixos no chão, como se evitasse olhar para Rafael. Você não vai acreditar no que eu descobri, disse ele, a voz trêmula.
Clara, ela não era apenas uma mendiga. Você precisa ouvir isso. O coração de Rafael disparou. O que você está dizendo? Ela estava envolvida em algo muito maior. Havia algo que ela guardou. Algo que afetava pessoas poderosas. E não era só sobre ajudar os outros. Ela tinha uma conexão com o submundo, com o tráfico. As palavras eram como facadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Isso não faz sentido, Rafael quase gritou, a neblina de confusão se acumular em sua mente. Clara era bondosa, pura. Como você pode afirmar isso? Eu tenho provas, documentos, fotos, tudo. Ela estava tentando expor uma rede de corrupção que atinge até mesmo os maiores empresários desse país. O parceiro passou a mão pelo cabelo, nervoso. E parece que alguém descobriu. Ela estava em perigo. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Clara, a mulher que ele pensava conhecer, tinha um lado que ele nunca imaginou. A ideia de que ela se sacrificou por algo tão grande, tão complexo, era quase insuportável. Mas logo, um pensamento cortante o atingiu. E se ela soubesse que estava sendo vigiada? E se a morte dela não fosse um acidente, mas um aviso? A urgência de resolver esse mistério o espremia. Onde estão esses documentos? Perguntou ele com a voz embargada. Escondidos. Ele vai precisar agir rápido. Rafael, eles podem vir atrás de você também. Um estrondo atrás deles interrompeu a conversa. Rafael se virou, seu coração disparando. A porta do armazém se espatifou e homens encapuzados entraram. O que estava prestes a se desenrolar era um pesadelo. Saia! Gritou seu parceiro, empurrando Rafael. Mas antes que ele pudesse escapar, uma forte pancada o atingiu na cabeça e tudo escureceu. Quando Rafael acordou, estava jogado no chão do armazém, a cabeça latejando. As vozes ao redor eram abafadas. Ele se esforçou para focar e então viu uma figura conhecida. Clara! Seu coração saltou. Mas era impossível. Sua mente lutava para entender. A certa distância, uma mulher estava cercando o grupo de homens. Ela tinha o mesmo olhar de Clara, o mesmo brilho de determinação. Ela nunca me abandonou, murmurou alguém perto dele. Era o antigo parceiro, mas sua voz agora parecia distante e fraca. Rafael estava confuso, preso entre o sonho e a realidade. Havia mais segredos do que ele poderia imaginar, e a presença daquela mulher fazia tudo parecer mais real, mais ameaçador. Quem era ela? E o que realmente aconteceu com Clara? O que ele havia perdido além da vida dela? As respostas estavam escapando como areia entre seus dedos. E enquanto ele tentava montar as peças do quebra-cabeça, a dúvida crescia. O que mais estava escondido naquela trama de sombras e mentiras? Rafael piscou os olhos, tentando clarear a mente turva. A figura feminina se aproximou mais, e à medida que a visão se tornava mais nítida, o coração dele disparou. Era uma mulher que lembrava Clara, mas os traços eram diferentes, mais fortes, mais desafiadores. O quê? Quem é você? Ele ainda se sentia tonto, mas a urgência da situação o forçava a reagir. Sou Ana, a mulher respondeu, fixando os olhos nos dele. Não importa agora. O que importa é você. No mesmo instante, os homens encapuzados começaram a se aproximar, com os rostos sombrios. Rafael sentiu o frio na barriga. Saia daqui, eles vão te pegar, gritou Ana, enquanto se lançava em sua direção, arrastando-o pelo braço. O antigo parceiro de Rafael estava em pé, sendo puxado para um canto pelos homens. Rafael, vamos, precisamos de um plano. Mas antes que pudesse terminar, um dos capangas atirou uma bota em direção a ele, acertando nas costas. Rafael desviou, um grito eclodindo de sua garganta quando ele viu o corpo do parceiro tombar no chão, inerte. Não! A explosão de dor em seu peito foi quase física. Sem pensar, Rafael agarrou Ana e correu em direção aos fundos do armazém, onde uma janela quebrada se abria para o beco escuro. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas a imagem do amigo caindo se repetia em sua mente como um eco ensurdecedor. Rafael, você precisa saber a verdade.
gritou Ana, fazendo com que ele hesitasse. Clara, ela não era apenas uma mendiga. Ela sabia mais do que você imagina. O som de passos acelerados se aproximava e Rafael olhou para trás, vendo os homens encapuzados se agrupando, prontos para avançar. O que você quer dizer com isso? Ele estava confuso, mas a determinação no olhar de Ana o mantinha alerta. Clara fazia parte de uma organização secreta, disse ela, a voz tensa. Ela infiltrou-se em algo grande, algo que poderia derrubar pessoas em posições de poder. E há uma razão pela qual você está aqui agora. O pânico subiu em Rafael. Por que você sabe disso? As palavras dela se desenrolavam como um novelo em sua mente. Clara, uma agente secreta? Isso não fazia sentido. Eu sou apenas um homem de negócios. Ele gritou, a realidade se moldando em algo mais sombrio. Você é muito mais do que isso. Eles precisam de você. Você é um elo, respondeu Ana, puxando para mais perto, enquanto o barulho dos capuzes ecoava por trás. Clara se sacrificou porque acreditou que você poderia ser a chave para expor tudo isso. Mas agora é sua vez de decidir. Rafael estava prestes a protestar quando ouviu um estrondo, e antes que pudesse processar, a porta do armazém se despedaçou em 1000 pedaços. Uma luz ofuscante invadiu o espaço, fazendo todos hesitarem por um instante. Você tem que ir agora, Ana gritou. Mas Rafael parou, o coração batendo forte. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar emergiu da luz. Era Clara. Ou pelo menos, era alguém que se parecia com ela, mas com um olhar mais sombrio. Rafael, não acredite nela, a mulher disse, sua voz carregada de uma intensidade que ele reconheceu. Ana tá tentando te manipular. Você não sabe o que está acontecendo. As palavras dela eram veneno, envenenando a confiança que Rafael começou a ter em Ana. Ele estava perdido. A dúvida corroía sua sanidade. Clara, mas você? Você morreu, ele exclamou, a mente repleta de perguntas. Eu morri para você, mas não para o que realmente sou. Clara respondeu, agora avançando com autoridade. Eu sei tudo, e você também vai saber, se conseguir escapar com vida. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Que você está dizendo? Que manipulação é essa? Mas a mente dele estava em chamas, cada palavra delas competindo entre si. E enquanto a batalha entre Clara e Ana se intensificava, com os homens encapuzados se preparando para atacar, um pensamento aterrador atravessou a cabeça de Rafael. O que mais ele não sabia? O que estava em jogo, além de sua própria vida? Ele tinha que escolher confiar em quem ele sempre amou ou na estranha que parecia conhecer segredos devastadores. E com esse pensamento, o chão sob seus pés começou a rachar. Rafael piscou os olhos, tentando clarear a mente turva. A figura feminina se aproximou mais, e à medida que a visão se tornava mais nítida, o coração dele disparou. Era uma mulher que lembrava Clara, mas os traços eram diferentes, mais fortes, mais desafiadores. Quem é você? Ele ainda se sentia tonto, mas a urgência da situação o forçava a reagir. Sou Ana, a mulher respondeu, fixando os olhos nos dele. Não importa agora. O que importa é você. No mesmo instante, os homens encapuzados começaram a se aproximar com os rostos sombrios. Rafael sentiu frio na barriga. Saia daqui, eles vão te pegar, gritou Ana, enquanto se lançava em sua direção, arrastando-o pelo braço. O antigo parceiro de Rafael estava em pé, sendo puxado para um canto pelos homens. Rafael, vamos, precisamos de um plano. Mas antes que pudesse terminar, um dos capangas atirou uma bota em direção a ele, acertando nas costas. Rafael desviou, um grito eclodindo de sua garganta quando ele viu o corpo do parceiro tombar no chão, inerte. Não! A explosão de dor em seu peito foi quase física. Sem pensar, Rafael agarrou Ana e correu em direção aos fundos do armazém, onde uma janela quebrada se abria para o beco escuro. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a imagem do amigo caindo se repetia em sua mente como um eco ensurdecedor. Rafael, você precisa saber a verdade, gritou Ana.
fazendo com que ele hesitasse. Clara, ela não era apenas uma mendiga. Ela sabia mais do que você imagina. O som de passos acelerados se aproximava e Rafael olhou para trás. Vendo os homens encapuzados se agrupando, prontos para avançar. O que você quer dizer com isso? Ele estava confuso, mas a determinação no olhar de Ana o mantinha alerta. Clara fazia parte de uma organização secreta, disse ela, a voz tensa. Ela infiltrou-se em algo grande, algo que poderia derrubar pessoas em posições de poder. E há uma razão pela qual você está aqui agora. O pânico subiu em Rafael. Por que você sabe disso? As palavras dela se desenrolavam como um novelo em sua mente. Clara? Uma agente secreta? Isso não fazia sentido. Eu sou apenas um homem de negócios. Ele gritou, a realidade se moldando em algo mais sombrio. Você é muito mais do que isso. Eles precisam de você. Você é um elo, respondeu Ana, puxando ele para mais perto, enquanto o barulho dos capuzes ecoava por trás. Clara se sacrificou porque acreditou que você poderia ser a chave para expor tudo isso. Mas agora é sua vez de decidir. Rafael estava prestes a protestar quando ouviu um estrondo, e antes que pudesse processar, a porta do armazém se despedaçou em 1000 pedaços. Uma luz ofuscante invadiu o espaço, fazendo todos hesitarem por um instante. Você tem que ir agora, Ana gritou. Mas Rafael parou, o coração batendo forte. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar emergiu da luz. Era Clara. Ou pelo menos, era alguém que se parecia com ela, mas com um olhar mais sombrio. Rafael, não acredite nela, a mulher disse. Sua voz carregada de uma intensidade que ele reconheceu. Ana está tentando te manipular. Você não sabe o que está acontecendo. As palavras dela eram veneno, envenenando a confiança que Rafael começou a ter em Ana. Ele estava perdido. A dúvida corroía sua sanidade. Clara, mas você morreu. Ele exclamou, a mente repleta de perguntas. Eu morri para você, mas não por que realmente sou. Clara respondeu, agora avançando com autoridade. Eu sei tudo, e você também vai saber se conseguir escapar com vida. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. O que você está dizendo? Que manipulação é essa? Mas a mente dele estava em chamas, cada palavra delas competindo entre si. Você realmente acha que eu era apenas uma mendiga? Que eu não tinha nada a perder? Clara se aproximou mais, sua voz agora quente, cheia de uma paixão intensa. Eu era a líder da própria organização que você está tentando desvendar. Não, isso não pode ser verdade. Rafael gritou, atacado por uma mistura de incredulidade e confusão. É a verdade, Rafael. Enquanto você achava que estava protegendo a cidade, eu estava me infiltrando para expor as maiores corrupções. E agora você é a chave para continuar essa luta. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Clara, a mulher que ele amava, não era quem ele pensava. O que mais ela havia escondido? Mas antes que pudesse perguntar, um grito cortou o ar. Um dos homens encapuzados avançou, armado com uma pistola, e disparou. O tiro ecoou e tudo parou. Sara, uma mulher que ele nunca tinha visto, caiu do lado da janela quebrada, seu olhar vidrado, enquanto o corpo dela escorregava para o chão. Rafael entrou em choque. Não. Sua voz saiu como um lamento. O olhar de Clara encontrou o de Ana, e o entendimento silencioso passou entre elas. Agora você precisa escolher rapidamente, disse Ana, a urgência em sua voz palpável. Rafael, nós precisamos sair daqui. Mas a confusão tomou conta. A desconfiança se seguiu a cada palavra. Quem ele deveria confiar? A luz do armazém brilhava intensamente, mas a escuridão dentro dele era mais opressora. E o que mais poderia estar à espreita nas sombras? Com um nó na garganta e o coração em conflito, Rafael teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. As consequências prometiam ser devastadoras. Ele olhou para as duas mulheres que amava, sem saber qual delas era realmente aliada e qual poderia ser a sua ruína. Rafael piscou os olhos, tentando clarear a mente turva. A figura feminina se aproximou mais,
e à medida que a visão se tornava mais nítida, seu coração disparou. Era uma mulher que lembrava Clara, mas os traços eram diferentes, mais fortes, mais desafiadores. Quem é você? Ele ainda se sentia tonto, mas a urgência da situação o forçava a reagir. Sou Ana, a mulher respondeu, fixando os olhos nos dele. Não importa agora. O que importa é você. No mesmo instante, os homens encapuzados começaram a se aproximar com os rostos sombrios. Rafael sentiu o frio na barriga. Saia daqui, eles vão te pegar, gritou Ana, enquanto se lançava em sua direção, arrastando-o pelo braço. O antigo parceiro de Rafael estava em pé, sendo puxado para o canto pelos homens. Rafael, vamos, precisamos de um plano. Mas antes que pudesse terminar, um dos capangas atirou uma bota em direção a ele, acertando-o nas costas. Rafael desviou, um grito eclodindo de sua garganta quando viu o corpo do parceiro tombar no chão, inerte. Não! A explosão de dor em seu peito foi quase física. Sem pensar, Rafael agarrou Ana e correu em direção aos fundos do armazém, onde uma janela quebrada se abria para o beco escuro. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a imagem do amigo caindo se repetia em sua mente como um eco ensurdecedor. Rafael, você precisa saber a verdade, gritou Ana, fazendo com que ele hesitasse. Clara, ela não era apenas uma mendiga. Ela sabia mais do que você imagina. O som de passos acelerados se aproximava, e Rafael olhou para trás, vendo os homens encapuzados se agrupando, prontos para avançar. O que você quer dizer com isso? Ele estava confuso, mas a determinação no olhar de Ana o mantinha alerta. Clara fazia parte de uma organização secreta, disse ela, a voz tensa. Ela infiltrou-se em algo grande, algo que poderia derrubar pessoas em posições de poder. E há uma razão pela qual você está aqui agora. O pânico subiu em Rafael. Por que você sabe disso? As palavras dela se desenrolavam como um novelo em sua mente. Clara, uma agente secreta, isso não fazia sentido. Eu sou apenas um homem de negócios, ele gritou, a realidade se moldando em algo mais sombrio. Você é muito mais do que isso. Eles precisam de você. Você é um elo, respondeu Ana, puxando-o para mais perto, enquanto o barulho dos capuzes ecoava por trás. Clara se sacrificou, porque acreditou que você poderia ser a chave para expor tudo isso. Mas agora é sua vez de decidir. Rafael estava prestes a protestar quando ouviu um estrondo e antes que pudesse processar. A porta do armazém se despedaçou em 1000 pedaços. Uma luz ofuscante invadiu o espaço, fazendo todos hesitarem por um instante. Você tem que ir agora, Ana gritou. Mas Rafael parou, o coração batendo forte. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar emergiu da luz. Era Clara. Ou pelo menos, era alguém que se parecia com ela, mas com um olhar mais sombrio. Rafael, não acredite nela, a mulher disse, sua voz carregada de uma intensidade que ele reconheceu. Ana tá tentando te manipular. Você não sabe o que está acontecendo. As palavras dela eram veneno, envenenando a confiança que Rafael começou a ter em Ana. Ele estava perdido, a dúvida corroía sua sanidade. Clara, mas você morreu! Ele exclamou, a mente repleta de perguntas. Eu morri para você, mas não para o que realmente sou. Clara respondeu, agora avançando com autoridade. Eu sei tudo. E você também vai saber, se conseguir escapar com vida. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. O que você está dizendo? Que manipulação é essa? Mas a mente dele estava em chamas, cada palavra delas competindo entre si. Você realmente acha que eu era apenas uma mendiga, que eu não tinha nada a perder? Clara se aproximou mais, sua voz agora quente, cheia de uma paixão intensa. Eu era a líder da própria organização que você está tentando desvendar. Não, isso não pode ser verdade, Rafael gritou, atacado por uma mistura de incredulidade e confusão. É a verdade, Rafael. Enquanto você achava que estava protegendo a cidade, eu estava me infiltrando para expor as maiores corrupções. E agora você é a chave para continuar essa luta.
Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Clara, a mulher que ele amava, não era quem ele pensava. O que mais ela havia escondido? Mas antes que pudesse perguntar, um grito cortou o ar. Um dos homens encapuzados avançou, armado com uma pistola, e disparou. O tiro ecoou, e tudo parou. Um som ensurdecedor. O impacto. Rafael não viu a bala entrar. Mas na fração de segundo em que o tempo pareceu parar, ele viu Ana se atirar na frente de Clara. Um golpe mortal. Ana caiu, os olhos arregalados, a vida esvaindo-se enquanto a luz nos olhos dela se apagava. E com essa cena chocante, tudo mudou. Rafael rugiu, sentindo a alma ser arrancada do corpo. O que acontecera? A dor perfurante e a confusão se misturaram em um turbilhão caótico. Enquanto ele se agachava ao lado de Ana, a realidade do que ocorreu pesava como chumbo. Clara, agora com um olhar full de raiva, avançou em direção aos homens encapuzados. Vocês vão pagar por isso. E com um movimento ágil, ela se lançou sobre eles, transformando-se em uma força a ser temida. Rafael estava em choque. Ana, a mulher que parecia ser sua alai, estava morta. O que era real? Ele piscou, a mente dando voltas. E enquanto o combate se desenrolava, ele percebeu que toda a sua percepção sobre Clara e Ana virara de cabeça para baixo. Tudo o que acreditava saber foi desfeito em um instante. O mundo que ele conhecia desmoronou. E enquanto os gritos ecoavam ao redor e Clara lutava, uma nova verdade se delineava. Quem realmente era Clara? E o que mais estava escondido na teia de mentiras que cercava a vida dele? Naquela batalha mortal, Rafael percebeu que nem Clara, e muito menos Ana, eram o que pareciam. E o mais aterrador, o que ele realmente significava para esses dois mundos conflitantes. E se houvesse mais segredos para serem revelados? Segredos que eram muito mais sombrios do que ele poderia imaginar. Rafael estava em choque. O mundo ao seu redor parecia girar. Clara e Ana, duas figuras que ele pensou ter entendido, agora lutavam em uma batalha que o deixou confuso e atordoado. Clara avançava, lutando com uma ferocidade que ele nunca imaginou. Mas o coração de Rafael estava pesado pela perda de Ana, uma mulher que ele ainda não conhecia completamente. Ele se virou, os olhos fixos na cena ao seu redor. Clara estava derrubando um dos homens encapuzados com um só. Rafael queria gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras não saíam. Cada movimento dela era como uma dança mortal, e por um momento ele ficou paralisado. A esta altura, a sala estava uma verdadeira bagunça. O ar estava carregado de tensão e o barulho das lutas ecoava como um tambor na sua cabeça. Ele olhou para Ana, morta no chão, e a reação dela o arrastou para a realidade. Ele precisava agir. Não podia deixar que o sacrifício dela fosse em vão. Com um grito, ele saltou sobre um dos capangas. "Chega!" ele gritou, sentindo a adrenalina correr. Ele nunca havia lutado antes, mas a necessidade o empurrou. A figura de um homem caindo ao seu lado não era só mais um capanga. Era um símbolo, e Rafael usou essa imagem como motivação. Mas em meio ao caos, algo surpreendente aconteceu. Enquanto lutava, Rafael pegou uma arma dos homens caídos. Ele a olhou e imediatamente sentiu um peso, não apenas físico, mas emocional. Um arremesso de medo e poder correndo por suas veias. Ele sabia que aquilo poderia mudar tudo. "Rafael!" gritou Clara, agora cercada por vários homens. "Não use isso. Você não sabe o que você está fazendo." A voz dela era um misto de desespero e urgência. Ele hesitou, então, a luz apagada do armazém brilhou intensamente. Uma iluminação Q25 teve um efeito quase mágico. Mas antes que pudesse compreender, um dos capangas ergueu uma arma em direção a Clara. Rafael, em um impulso, disparou. O som da arma ecoou, e a bala acertou o homem, fazendo-o tombar. O que ele não esperava era que, ao fazer isso, uma onda de luz revelasse um símbolo tatuado no braço do homem caído. 8 pequenos triângulos entrelaçados,
formando um emblema que fez o coração de Rafael acelerar. Ele reconhecia aquele símbolo. Era o mesmo que aparecia nas mensagens anônimas que ele recebeu nos dias anteriores. O mesmo que conectava Clara a algo muito maior, mais sombrio e além do que ele jamais poderia imaginar. Não, não pode ser. Clara, você estava envolvida com eles? Ele perguntou, a voz tremendo. A raiva e a traição invadiam seu peito. A batalha ao redor parecia parar quando suas palavras cortaram o silêncio. Os olhos de Clara se ampliaram. Rafael, não é o que você está pensando. A urgência em sua voz estava clara, mas as palavras pareciam escorregar entre seus dedos. Eu me infiltrei neles para descobrir a verdade, para derrubá-los. Mas antes que eles pudessem avançar nas explicações, os homens encapuzados começaram a se levantar, apesar de seus ferimentos. O tempo estava se esgotando. O que mais Clara escondia, o que Ana realmente significava, era uma teia de mentiras, e Rafael se sentiu preso no centro, como se estivesse em um labirinto sem saída. As respostas estavam se afastando, mas uma força não identificada dentro dele começou a tomar forma. A revelação do símbolo ecoava em sua cabeça. O que mais ele precisava saber? Clara não era apenas uma mulher perdida em suas lembranças. Ela era parte de algo muito maior. E antes que pudesse raciocinar, Clara o puxou. Precisamos sair agora. Mas Rafael, chocado, ficou paralisado. Ele não sabia mais em quem confiar. No turbilhão de emoções e revelações, o que realmente estava em jogo? Ele hesitou, preso entre aquelas duas mulheres que mudaram sua vida para sempre. Enquanto a luta continuava ao seu redor, Rafael se perguntava: realmente sabia o que estava acontecendo, ou tudo isso era apenas uma cortina de fumaça, escondendo verdades profundas? Rafael estava paralisado, preso entre a verdade chocante que Clara revelara e a brutal realidade do que acabara de acontecer. O corpo de Ana, caído no chão, era um lembrete cruel do perigo em que se metera. E enquanto a batalha girava ao seu redor, ele sentiu a urgência das suas escolhas pressionando suas costas. Ao olhar para Clara, um novo temor tomou conta dele. Como ele poderia confiar em alguém que havia mentido tanto? Rafael, você precisa sair daqui, Clara implorou. Sua voz agora carregada de desespero. O olhar dela estava fixo nos homens que se erguiam novamente. Confie em mim. Mas quando Rafael olhou para ela, viu não apenas a mulher que amava, mas a líder fria de uma operação obscura. Como posso, Clara? Ele gritou, a angústia em sua voz subindo como uma onda. Você me disse que era só uma mendiga. Agora descubro que você era parte de tudo isso? Ele tremia, mas a adrenalina o mantinha em movimento. Um tiro disparou e a bala se chocou contra a parede, fazendo pedaços de alvenaria voarem como confete. Rafael se jogou no chão. O coração disparado. O tempo parecia esticado e lento. Cada batida do seu coração ecoando como tambores de guerra. Ele olhou de relance para Ana, desejando que ela ainda cumprisse alguma função além de ser um corpo à deriva na violência. Rafael, caia pro lado! Clara gritou, puxando enquanto ela se movia agilmente entre os atacantes, desferindo socos e chutes com uma precisão que o deixava boquiaberto. Era como ver um tornado em ação, com uma ferocidade que ele nunca imaginou. Mas, entre a adrenalina da luta, algo em seu interior lhe dizia que havia mais naquela história. E, naquele instante, a porta do armazém se espatifou, revelando uma figura familiar. Era seu pai, Roberto, que ele não via há anos. O homem estava alterado, olhos arregalados de puro terror. Rafael, ele gritou, a voz cheia de alarme. O que está acontecendo aqui? Você precisa sair agora. Rafael parou, o choque o atingindo como um soco no estômago. Pai, o que você está fazendo aqui? A imagem de Roberto, um homem que sempre defendeu a honra e a dignidade, estava em completa contrariedade com o caos ao seu redor. Você está em perigo, assim como a Clara. Eles estão atrás de vocês. Roberto olhou para a filha com um ódio palpável. Era como se o tempo tivesse congelado e cada palavra deixada escapar revelasse algo mais profundo.
Você deveria saber que eles não são de se confiar. Coração batendo forte, Rafael piscou, a confusão se acentuando. Você sabe o que ela está envolvida? Ele perguntou, apontando para Clara, enquanto o tiroteio continuava a explodir ao fundo. Eu sei mais do que você imagina. Roberto retrucou, o olhar repleto de severidade. Clara não é a única mulher em sua vida. Você tem que escutar o que eu tô dizendo. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim, pai? As palavras tremulavam em sua mente. Antes que pudesse raciocinar, um grito cortou o ar, vindo da direção de Ana, que não estava mais inerte, mas sim se levantando. Rafael, eu tenho algo para te dizer. E em um momento de pura tensão, Ana tirou um colar do pescoço, um colar com símbolo que Rafael instantaneamente reconheceu. 8 triângulos entrelaçados. Eu sou a sua irmã, Rafael. O mundo dele desabou em um estrondo ensurdecedor. Ele olhou para Ana, para Clara, para seu pai. O que acontecia com ele? A história que ele pensou ter construído se fragmentava. Uma reviravolta inimaginável atravessou sua mente, e cada escolha que fizera começou a lhe parecer uma ilusão. Num último momento de clareza, Rafael sabia que precisava decidir: ficar ao lado de quem amava ou enfrentar a verdade que agora o cercava. Em meio ao caos, as opções ainda balançavam diante dele, e todas poderiam resultar em tragédias. E enquanto mais tiros ecoavam e a luta continuava, a única coisa que Rafael sabia era que essa batalha não era apenas física, era uma guerra de identidade, e ele estaria no centro dela. O que mais estava escondido? E quando a fumaça assentasse, o que ele veria? Uma unidade. Um desmantelamento total da vida que conhecia. As perguntas pairavam pesadas no ar, e o tempo continuava escorregando entre seus dedos, como areia no deserto. Rafael estava paralisado, preso entre a verdade chocante que Clara revelara e a brutal realidade do que acabara de acontecer. O corpo de Ana, caído no chão, era um lembrete cruel do perigo em que se metera. E enquanto a batalha girava ao seu redor, ele sentia a urgência das suas escolhas pressionando suas costas. Ao olhar para Clara, um novo temor tomou conta dele. Como ele poderia? Clara implorou. Sua voz, agora carregada de desespero. O olhar dela estava fixo nos homens que se erguiam novamente, mais determinados do que nunca, e a luta se intensificava. Confie em mim. Mas quando Rafael olhou para ela, viu não apenas a mulher que amava, mas a líder fria de uma operação obscura. Como posso, Clara? Ele gritou, a angústia em sua voz subindo como uma onda. Você me disse que era só uma mendiga. Agora descubro que você era parte de tudo isso? Ele tremia. Mas a adrenalina o mantinha em movimento. Um tiro disparou e a bala se chocou contra a parede, fazendo pedaços de alvenaria voarem como confete. Rafael se jogou no chão, o coração disparado. O tempo parecia esticado e lento, cada batida do seu coração ecoando como tambores de guerra. Ele olhou de relance para Ana, desejando que ela ainda cumprisse alguma função além de ser um corpo à deriva na violência. Rafael, caia pro lado! Clara gritou, puxando-o enquanto ela se movia agilmente entre os atacantes, desferindo socos e chutes com precisão que o deixava boquiaberto. Era como ver um tornado em ação, com uma ferocidade que ele nunca imaginou. Mas entre a adrenalina da luta, algo em seu interior lhe dizia que havia mais naquela história. E naquele instante, a porta do armazém se espatifou, revelando uma figura familiar. Era seu pai, Roberto, que ele não via há anos. O homem estava alterado, olhos arregalados de puro terror. Rafael, ele gritou, a voz cheia de alarme. O que está acontecendo aqui? Você precisa sair agora. Rafael parou, o choque o atingindo como um soco no estômago. Pai, o que você está fazendo aqui? A imagem de Roberto, um homem que sempre defendeu a honra e a dignidade, estava em completa contrariedade com o caos ao seu redor. Você está em perigo, assim como a Clara. Eles estão atrás de vocês. Roberto olhou para a filha com um ódio palpável. Era como se o tempo tivesse congelado e cada palavra deixada escapar revelasse algo mais profundo.
Você deveria saber que eles não são de se confiar. Coração batendo forte, Rafael piscou, a confusão se acentuando. Você sabe o que ela está envolvida? Ele perguntou, apontando para Clara, enquanto o tiroteio continuava a explodir ao fundo. Eu sei mais do que você imagina. Roberto retrucou, o olhar repleto de severidade. Clara não é a única mulher em sua vida. Você tem que escutar o que estou dizendo. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim, pai? As palavras tremulavam em sua mente. Antes que pudesse raciocinar, um grito cortou o ar. Um dos homens encapuzados avançou, armado com uma pistola, e disparou. O tiro ecoou, e tudo parou. Ana, uma mulher que parecia ser sua Lai, estava morta. Mas algo mudou. Em uma fração de segundo, enquanto o homem se preparava para disparar novamente, Rafael sentiu uma onda de fúria tomar conta dele. Ele se lançou em direção ao homem, um grito de guerra saindo de sua boca. E então ele viu. Não era apenas a figura do homem que estava prestes a ser atingido. Era um dos capangas que tinha um emblema familiar tatuado no braço, o mesmo que aparecia nas mensagens anônimas que ele recebera. Não, Rafael sussurrou, o horror se infiltrando em seu coração. Esse homem era ligado a tudo, e quando a bala disparou, Rafael não conseguiu se conter. A certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a se desfazer o invadiu como um tsunami. A cena que se desenrolava era um campo de batalha. Clara lutava com seus próprios demônios internos, enquanto seu pai, Roberto, parecia estar escondendo algo. E no meio do caos, Rafael agarrou o colar que Ana deixara cair. Era um amuleto com o mesmo símbolo. Em um momento de clareza, Rafael percebeu que de alguma forma, Ana e Clara estavam entrelaçadas, não só por amor, mas por um segredo que transcendeu a vida e a morte. E antes que pudesse digerir essa revelação, Roberto, com uma expressão de desespero, revelou o que ele devia a Rafael. Você esteve nos planos deles o tempo todo. Eles são a chave para algo muito maior do que você imagina. Quem? Rafael gritou desesperado. E nesse instante, um estrondo ensurdecedor preencheu o ar. O chão tremeu. A estrutura do armazém estava a ceder. Enquanto o que parecia ser um ataque à cidade, começou a desmoronar tudo ao seu redor. O que será que estava por trás de todo esse terror? O que mais poderia ser revelado? Com o mundo desmoronando à sua volta, a última coisa que Rafael viu antes de tudo escurecer foi Clara, em pé, com um olhar determinado, pronta para enfrentar o desconhecido. E ele soube. Uma batalha épica não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre verdades escondidas, lealdades quebradas, e quem sabe, uma redenção que poderia mudar tudo. Rafael estava paralisado, preso entre a verdade chocante que Clara revelara e a brutal realidade do que acabara de acontecer. O corpo de Ana, caído no chão, era um lembrete cruel do perigo em que se metera. E enquanto Abá, a olhar para Clara, um novo temor tomou conta dele. Como ele poderia confiar em alguém que havia mentido tanto? Rafael, você precisa sair daqui, Clara implorou, sua voz agora carregada de desespero. O olhar dela estava fixo nos homens que se erguiam novamente, mais determinados do que nunca. E a luta se intensificava. Confie em mim. Mas quando Rafael olhou para ela, viu não apenas a mulher que amava, mas a líder fria de uma operação obscura. Como posso, Clara? Ele gritou, a angústia em sua voz subindo como uma onda. Você me disse que era só uma mendiga. Agora descubro que você era parte de tudo isso? Ele tremia, mas a adrenalina o mantinha em movimento. Um tiro disparou e a bala se chocou contra a parede, fazendo pedaços de alvenaria voarem como confete. Rafael se jogou no chão, o coração disparado. O tempo parecia esticado e lento, cada batida do seu coração ecoando como tambores de guerra. Ele olhou de relance para Ana, desejando que ela ainda cumprisse alguma função além de ser um corpo à deriva na violência. Rafael, caia para o lado, Clara gritou, puxando-o enquanto ela se movia agilmente entre os atacantes, desferindo socos e chutes com precisão que o deixava boquiaberto. Era como ver um tornado em ação, com uma ferocidade que ele nunca imaginou.
Mas entre a adrenalina da luta, algo em seu interior lhe dizia que havia mais naquela história. E naquele instante, a porta do armazém se espatifou, revelando uma figura familiar. Era seu pai, Roberto, que ele não via há anos. O homem estava alterado, olhos arregalados de puro terror. Rafael, ele gritou, a voz cheia de alarme. O que está acontecendo aqui? Você precisa sair agora. Rafael parou, o choque o atingindo como um soco no estômago. Pai, o que você está fazendo aqui? A imagem de Roberto, um homem que sempre defendeu a honra e a dignidade, estava em completa contrariedade com o caos ao seu redor. Você está em perigo, assim como a Clara. Eles estão atrás de vocês. Roberto olhou para a filha com um ódio palpável. Era como se o tempo tivesse congelado e cada palavra deixada escapar revelasse algo mais profundo. Você deveria saber que eles não são de se confiar. Coração batendo forte, Rafael piscou, a confusão se acentuando. Você sabe o que ela está envolvida? Ele perguntou, apontando para Clara, enquanto o tiroteio continuava a explodir ao fundo. Eu sei mais do que você imagina. Roberto retrucou, o olhar repleto de severidade. Clara não é a única mulher em sua vida. Você tem que escutar o que estou dizendo. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim, pai? As palavras tremulavam em sua mente. Antes que pudesse raciocinar, um grito cortou o ar. Um dos homens encapuzados avançou, armado com uma pistola, e disparou. O tiro ecoou, e tudo parou. De repente, a estrutura do armazém começou a tremer, como se a terra abaixo estivesse se revoltando. O chão ruiu, a poeira subiu, e Rafael mal teve tempo de reagir quando um dos pilares se despedaçou. Mas o que mais o deixou paralisado não foi o iminente desabamento. Ele viu algo deslizar pela sombra, cortando o ar como um relâmpago. Uma figura emergiu. Era Ana. Mas não era a mesma, a mulher que ele conhecera. Agora os olhos dela brilhavam, de uma maneira sobrenatural, como se a vida estivesse pulsando de uma forma diferente. Rafael, ela gritou, uma urgência que detinha tanta dor quanto poder. Eu sempre estive aqui, sempre estive com você. Rafael mal conseguia processar. Como assim? Você morreu. Mas, à medida que as palavras saíam de sua boca, uma onda de arrepios percorreu sua coluna. Ele se perguntou se tudo isso era parte de um enigma maior, um jogo que não compreendia. Você não entende. Clara não é a única com segredos, Ana disse, enquanto a estrutura do armazém continuava a desmoronar. Eu sou sua irmã, verdadeiramente, e mais importante, sou uma híbrida. O que eu tentei te contar antes, você é mais do que um simples empresário. Você também é parte disso, uma peça de um quebra-cabeça maior do que podemos imaginar. As revelações batiam em Rafael como ondas. Híbrida? O que isso quer dizer? Ele perguntou, enquanto sua mente girava. E que quebra-cabeça? Uma explosão estourou ao lado deles, e Clara tentou puxar Rafael para longe. Mas ele parou. Tudo estava mudando ao seu redor. Ana, Clara, seu pai. Tudo faz parte disso. Temos que unir forças. Ana gritou. Rafael piscou. Cada palavra era uma montanha a escalar. Ele não sabia em quem confiar, mas uma coisa era clara. Eles precisavam agir ou seriam consumidos pelo caos. Com os homens encapuzados se aproximando, cada revelação parecia ser um fio que o ligava a algo maior, mais sombrio. Vocês podem me explicar tudo depois, mas agora precisamos sair. Sua voz tremia, mas havia uma determinação crescente. Ele não sabia como tudo isso acabaria, mas a ideia de que suas vidas estavam interligadas de maneiras que ele não entendia o deixava atordoado. E enquanto o chão continuava a fracassar sob eles, uma nova realidade se formava em sua mente. Ele não tinha certeza sobre o que estava em jogo, mas a única coisa que sabia era que precisavam unir forças. A verdade ainda estava escondida nas sombras, e a luta estava apenas começando. Rafael estava com a mente em frangalhos. Aquela sala estava desmoronando ao seu redor, mas o verdadeiro peso do que ele acabara de descobrir o sufocava.
A confusão era um turbilhão em sua cabeça. Ana, sua irmã. A dor da perda de Ana o inundava. Mas agora, mais do que nunca, ele precisava se concentrar. Clara, sua amada, estava ali, lutando ao seu lado. Ele precisava escolher. Rafael, temos que ir, Clara gritou, desviando de um golpe de um dos capangas. O ar estava pesado, a poeira subia ao redor deles, e o colar de Ana brilhava em sua mão como um farol de segredos. É agora ou nunca. Sem pensar duas vezes, Rafael assentiu. Ele nunca imaginou que estaria lutando por suas vidas com pessoas que desafiavam tudo o que ele sabia. O caos ao redor deles aumentava. O som dos tiros, os gritos abafados, tudo se misturava em um eco ensurdecedor. O chão cedia sob seus pés, como se o destino ameaçasse levá-lo junto com a estrutura em colapso. Clara agarrou a mão dele e juntos correram para a saída. Os homens ainda o seguiam, mas a determinação era mais poderosa que o medo. Rafael sentia o coração pulsando com uma mistura de adrenalina e terror. O que mais estava em jogo? O que mais ele ainda não sabia sobre Clara, sobre Ana, sobre si mesmo? O tempo parecia se esticar, mas eles continuavam avançando. As respostas estão lá fora. Ana exclamou, a expressão determinada. Eu prometi proteger você, Rafael. Não me deixe para trás. Ele sentiu uma onda de amor e devoção. Ela era mais do que uma irmã. Ela era parte de um todo que ele apenas começava a entender. Quando finalmente chegaram à porta dos fundos, um estrondo ensurdecedor os fez parar. O último pilar do armazém desmoronou, e uma nuvem de poeira subiu, bloqueando a visão. Era agora ou nunca. Olhe para mim, Clara gritou, segurando seu rosto. Nós vamos superar isso, juntos. E naquele momento, algo se acendeu dentro dele. A dor, a perda, o desgosto, tudo isso se transformou em uma força. Eles não eram apenas vítimas, eram lutadores. Rafael olhou para pessoas mulheres que amava e, com a adrenalina correndo, ele gritou: "Vamos!" Para fora, se lançaram para a porta, mergulhando na luz do dia. A liberdade estava tão próxima, mas ainda havia sombras perseguindo-os. Ao saírem, Rafael virou-se para enfrentar os capangas que já se aproximavam. "Hoje é o fim para vocês", gritou. Rafael nunca foi um lutador, mas naquele momento sentiu o peso da verdade em seus punhos. Ele não estava lutando apenas por si mesmo, mas por todos que amava. Numa mistura de fúria e medo, ele se lançou contra os adversários, perseguido por Clara e Ana. A batalha começou novamente, mas algo tinha mudado. Eles eram uma equipe. Juntos, os três lutaram, suas habilidades se complementando de uma maneira que parecia quase mágica. O que antes parecia impossível agora era uma luta justa. Era um novo começo. Enquanto a luta se intensificava, Rafael vislumbrou um carro na calçada. "Para lá!" ele gritou. Clara e Ana estavam logo atrás dele, protegendo-se mutuamente enquanto avançavam em direção ao veículo. E quando finalmente chegaram ao carro, Rafael não olhou para trás. A luz do dia os envolvia enquanto o motor rugia e eles se afastavam da cena de destruição. O ar livre nunca pareceu tão precioso. Ana sorriu para ele e ele sentiu que as coisas finalmente estavam se resolvendo. Enquanto dirigiam para longe da escuridão que quase os consumiu, Rafael sabia que havia muito a esclarecer entre eles. O que mais havia acontecido naquele armazém? E qual era o verdadeiro legado de Clara e Ana? Mas, por enquanto, eles estavam juntos, e juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. A estrada à frente era desconhecida, mas com coragem no coração. Rafael estava pronto para os desafios que viriam. Agora, se você chegou até aqui e quer saber mais sobre o que acontecerá com Rafael, Clara e Ana, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de você mostrar seu apoio, então esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários
com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.